Olá, alunos! Espero que todos estejam bem e que tenham descansado um pouquinho durante o recesso. Então, vamos voltar e vamos continuar a nossa matéria de onde paramos. Fomos até o capítulo 13, então hoje vamos falar do capítulo 14, frases, conceitos e tipos. Comecemos! Então, gente, olha só, peço que vocês acompanhem o vídeo e que também deem uma olhada na apostila, porque eu não estou conseguindo gravar no Loom. Tá? Então, aqui no PowerPoint não dá para copiar a imagem, ok? Vendo a imagem é mais legal e mais fácil de entender consequentemente. Ok, considere o seguinte quadro da história de Calvin. Então, a gente tem lá Calvin dirigindo o carro com seus pais. Ele está na companhia dos pais dele. E aí nós temos as seguintes falas. Vamos ultrapassar aquele avião. Muito bem, Calvin. Eu adoro dirigir. Calvin diz que adora dirigir. Nós já estudamos verbos, vocês lembram? E aí tá. Há no quadrinho um verbo em destaque. O verbo que está em destaque é o adoro. Em que tempo esse verbo está conjugado? Então, gente, adoro. Quando eu digo adoro, eu adoro agora, eu já adorei ou eu ainda vou adorar? Eu adoro no presente, né? Eu adoro, tu adoras, ele adora, nós adoramos. Então, adoro é o presente do indicativo, ok? Então, em que tempo está conjugado esse verbo? Presente do indicativo, ok? Ao usar o verbo nesse tempo, ou seja, no presente do indicativo, Calvin indica uma ação que ele sempre praticou e se sente bem em fazer, ele acaba de experimentar e descobrir um novo prazer, ele sabe fazer e quer voltar a praticar. Então, olha só, se eu digo assim, eu caminho todas as manhãs. Se eu digo eu caminho, é porque é uma ação que eu tenho o hábito de fazer, certo? Então, quando ele usa o verbo adoro no presente, ele indica uma ação que ele sempre praticou, mesmo sentido do eu caminho, né? Ele sempre praticou e ele se sente bem em fazer aquilo, tá? Beleza. Então, continuando. Há no quadrinho uma frase sem verbo algum. Qual é? Então, a gente tem lá, é porque não dá para voltar aqui no slide, mas a gente tem lá. Muito bem, Calvin. Então, muito bem, Calvin é uma frase e a gente não tem verbo, ok? Continuando. Nem toda frase precisa ter verbo. No caso, eu acabei de dizer para vocês que muito bem, Calvin, isso é uma frase e não tem verbo, tá? Então, nem toda frase precisa ter verbo. Aliás, nas histórias em quadrinhos, é muito comum encontrar frases que, por vezes, têm apenas uma palavra, uma onomatopeia, uma interjeição. Então, relembrando, o que é uma onomatopeia? Onomatopeia é uma tentativa de reproduzir o som que alguma coisa faz na escrita. Então, por exemplo, toque-toque, quando a gente escreve, né? A gente está tentando imitar o barulho que é feito quando alguém bate a porta, né? Boom! A gente tenta imitar o barulho de uma explosão, tá? Em uma interjeição, por exemplo, se você bate o seu pé na parede, você diz ai, né? Então, uma interjeição. Se você vai a um espetáculo e você gosta muito, você diz bravo, é uma interjeição. Então, a interjeição, ela expressa sentimento. Por exemplo, quando a gente diz ufa, alívio, né? A interjeição expressa sentimento, expressa uma sensação de felicidade, de empolgação. Eba, tá? Ok. Então, continuando. Confira. Nós temos aí socorro e puxa vida. Como eu falei para vocês, não dá para copiar a imagem da apostila para cá. Não tem como. Então, nós temos aí, ó, socorro. Lá na apostila, um menino que diz socorro e ele diz socorro porque tem um cachorro que está atrás dele. E depois a gente tem a imagem de uma menina que diz puxa vida. E essa menina diz puxa vida porque ela tá feliz? Não, né? A menina aparece com um termômetro na boca, então ela diz puxa vida porque ela não está bem, ela está doente, tá? E aí, continuando aqui o nosso slide. Quando alguém grita socorro ou exclama puxa vida, porque eu ia comentar isso aqui, mas
Nesse slide já temos. Não emprega nenhum verbo, né? Então, socorro não tem verbo aí. Puxa vida também não tem verbo aí. Agora, gente, preste atenção. Quando alguém diz socorro, não é verbo, tá? Mas se eu digo assim, eu socorri uma pessoa que caiu. Aí, esse socorrer, você já é um verbo, ele já está conjugado, tá? Ok. Então, quando alguém grita socorro ou exclama puxa vida, não emprega nenhum verbo. Usa apenas interjeições e mesmo assim consegue transmitir uma mensagem, certo? De sentido completo e comunicar-se com o seu interlocutor. O que é interlocutor? É aquele que ouve ou aquele que lê. Então, estou falando com você agora, você é o meu interlocutor. Você está me ouvindo. Se você lê um texto, você também é o interlocutor, porque você está lendo, tá? Então, se eu digo socorro, tem sentido completo, não tem? Puxa vida, tem sentido completo também. Ok, mas então o que é necessário para compor uma frase? Como é que a gente sabe que a gente está diante de uma frase? Observe a resposta dos estudantes a seguir. Será que eles estão certos em sua definição de frase? Vamos conferir. Então, lá na apostila nós temos essas definições. O que é uma frase, né? São várias palavras juntas. Tem que ter letra maiúscula, tem que ter verbo, sempre termina com ponto final. E aí, será que isso está certo? Vamos continuar os nossos slides e essas respostas serão respondidas. Ok, então vamos lá. Gente, uma das definições ali era que para ter frase tinha que ter verbo, a gente já viu que não, né? Não precisa ter verbo para que a gente tenha uma frase. A frase, olha o conceito aí, é um enunciado de sentido completo. Então, não é necessário que seja um enunciado longo para ser uma frase. Às vezes, uma única palavra já comunica, como vimos no quadro socorro. Então, se alguém diz para você socorro, você sabe que essa pessoa está em perigo, ela precisa de ajuda. Então, o sentido está completo. Entretanto, se pegássemos a frase socorro e a colocássemos na vitrine de uma padaria, seria estranho, a não ser que tivesse um contexto, uma explicação. Né? A não ser que essa palavra estivesse junto com outras palavras, para que a gente conseguisse entender. Então, se pegássemos a frase socorro e a colocássemos na vitrine de uma padaria, já não teria função e não seria mais uma frase, a menos que alguém a usasse em sentido figurado e completasse a informação com algum contexto que lhe desse sentido. Então, nós já estudamos o que é sentido figurado, faz tempo, foi ainda presencialmente. Mas, relembrando, o sentido figurado é o sentido que não é real. Então, por exemplo, se eu digo, colhi uma flor no jardim, é possível colher uma flor no jardim? Sim, então é o sentido real. Agora, se eu digo, Mariana é uma flor, a Mariana não é uma flor. Esse é o sentido figurado. Né? O que eu estou querendo dizer quando afirmo que Mariana é uma flor? A flor, ela tem características que são positivas, né? Bonita, a flor ela é cheirosa, então é meiga, né? Assim, a gente dá uma flor para alguém que a gente gosta. Então, quando você compara alguém a uma flor, você está atribuindo, está dando a essa pessoa características positivas ou negativas? Positivas. Então, a gente tem aí a palavra socorro que está contextualizada, por quê? Porque ela está sendo usada em um lugar que não é esperado, né? Então, temos aí, ó, socorro, tanta coisa gostosa que é difícil escolher. Então, por que é figurado? Porque a pessoa não está pedindo ajuda, né? Ela está dando ênfase, ela está dizendo que ela precisa de tempo, ela precisa de cuidado para escolher alguma coisa, porque é tudo muito bom. Então, socorro é porque ela está perdida no meio de tanta coisa gostosa, ela não sabe o que escolher, né? Então, se você vai a uma loja e você quer comprar uma blusa e aí você encontra várias bonitas, você socorro, nossa, só posso, se você, sei lá, tem o objetivo de comprar uma, né? E aí você pensa, não sei qual quero escolher. Né, qual vou escolher porque são todas bonitas. Então, não é socorro porque você está sofrendo alguma coisa, porque você está passando por perigo, tá? Então, aí teríamos então duas frases. Socorro e a outra, tanta coisa gostosa que é difícil escolher. Então, percebam, nós tínhamos o conceito no slide anterior que dizia que a frase terminava com ponto final. Não, aí nós temos duas frases e elas terminam com ponto de exclamação, então não é verdade, tá? Teríamos então duas frases. Para ser frase é necessário que faça sentido
no contexto em que é usada. Também não há limites de palavras. O problema é que quando a frase fica muito longa, passa a ser difícil compreendê-la. Nesse caso, é melhor dividir o enunciado, usando para isso os sinais de pontuação. Então, quando a gente tem uma frase que é muito grande, a gente tem que usar os sinais de pontuação para que aquela frase fique fácil de entender, tá bom? Então, vamos continuar. Frase tem sinalização adequada. Ao iniciarmos uma frase, precisamos empregar uma letra maiúscula. Então, nós tínhamos esse conceito, né? No slide anterior. Sim, nós começamos a frase com letra maiúscula. Ao iniciarmos uma frase, precisamos empregar uma letra maiúscula. É sua marca inicial. Para finalizá-la, precisamos empregar um sinal de pontuação. Mas só o ponto final? Não. Precisamos empregar um sinal de pontuação. São sinais que encerram frases. Então, temos aí, ó, sinal de pontuação. Ponto final. Ele é usado em frases declarativas. Exemplo, eu adoro dirigir. Então, eu estou declarando uma coisa. Eu estou declarando que eu adoro dirigir. Por isso, é uma frase declarativa. Ponto de exclamação. Ele é usado em frases exclamativas. Como você dirige bem? Então, aqui eu estou enfatizando, né? Como você dirige bem? Caramba! Temos aí uma frase exclamativa, que mostra admiração, né? Com o fato de que a outra pessoa sabe dirigir muito bem. Depois temos o ponto de interrogação, ele é usado em frases interrogativas, para fazer uma pergunta. Então, você sabe dirigir? Reticências, são aqueles 3 pontinhos, usado em frases reticentes. Dirigir, voar, imaginar. Então, as reticências aí, elas foram usadas para indicar uma continuação, né? Então, sei lá, se eu digo assim, o que você sabe fazer? E a pessoa escreve dirigir, voar, imaginar. O que as reticências estão sinalizando? Que existe uma continuação. Essa pessoa sabe fazer outras coisas, porque ela não escreveu ali, tá? Beleza? Outros pontos, como a vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, e etc., não encerram frases, tá? Então, a gente não termina uma frase com uma vírgula, por exemplo. Nem com 2 pontos, nem com ponto e vírgula. Apenas a organizam e indicam uma subdivisão de ideias dentro dela. Vamos lá, vamos entender isso. Exemplo. Calvin gosta de aventuras, de bagunça, de emoção e de novidade. Então, aí a vírgula foi usada 1, 2 vezes, né? A vírgula auxiliou na enumeração dos itens acima. Como assim? Como assim enumeração? Olha só, Calvin gosta de aventuras. Ele gosta de aventuras só? Não, ele gosta de aventuras, ele gosta de bagunça, ele gosta de emoção e de novidade. Então, a vírgula, ela foi usada ali entre aventuras e o de, entre bagunça e o de, né? No caso, o de primeiro antes de bagunça e outro de antes de emoção. Então, a vírgula, ela está auxiliando na enumeração. Nós temos ali aventuras, uma coisa que ele gosta, bagunça, 2, emoção, 3. Não teve vírgula ali entre emoção e novidades, porque o E já está no lugar da vírgula, né? Então, não é necessário ter a vírgula ali antes do E, tá? Então, a mesma coisa se eu digo assim, eu vou comprar cadernos, vírgula, lápis, vírgula, pasta, vírgula, o que eu estou fazendo? Enumerando, tá? As coisas que eu vou precisar comprar. Frases podem ou não ter verbos. O verbo não é um elemento obrigatório para a frase. Quando há verbo, a frase acaba dependendo menos do contexto para ter significação. Como assim? Quando existe verbo, a frase acaba dependendo menos do contexto para a significação. Por exemplo, nós vimos o caso de socorro, né? Socorro, né? Então, tem um menino que está correndo do cachorro. E aí ele diz socorro. Tem uma contextualização. O que é uma contextualização? A palavra socorro, ela não está sozinha. O menino está correndo do cachorro. Então, você entende. Por que ele está pedindo socorro? Porque ele está atrás do cachorro. Então, quando a gente tem uma frase que não tem verbo, ela precisa de um contexto, né? Agora, quando a gente tem uma frase que tem verbo, o verbo ele já indica uma ação, né? Vocês lembram? Se eu digo eu estudo, uma ação. Eu limpo a casa, uma ação. Então, o verbo, quando a gente tem o verbo em uma frase, ele precisa menos de um contexto, tá?
Então, quando há verbo, a frase acaba dependendo menos do contexto para ter significação, para ter sentido, já que o verbo, por si só, indica uma ação, um tempo e uma pessoa do discurso. Então, uma ação, já dei alguns exemplos, um tempo a gente tem o presente, passado, futuro, né? Uma pessoa do discurso. O que é essa pessoa do discurso? É quem fala, né? Então, se eu digo eu li, qual é a pessoa do discurso? Eu, primeira pessoa do singular, né? Nesse caso, dizemos tratar-se de uma frase verbal. Então, quando a gente tem verbo, a gente tem uma frase verbal. Se não houver verbos em uma frase, dizemos que trata-se de uma frase nominal, ok? Então, por exemplo, nós temos aí, ó, frase nominal. Parabéns, Calvin. É uma frase sem verbo. Agora, dirija com cuidado. É uma frase verbal, porque a gente tem aí o dirija, certo? Então, frase nominal sem verbo, frase verbal com verbo, ok? Então é isso, alunos. Espero que vocês tenham entendido. O que vocês não tiverem conseguido compreender, por favor, mandem mensagem na nossa plataforma, tá bom? Nós estaremos disponíveis no nosso horário de aula. E, por favor, já falo aqui no vídeo, mas também vou digitar quando for postar para vocês a aula na segunda. Façam os exercícios, façam todos os exercícios do capítulo, ok? E aí eu vou colocar o gabarito para que vocês possam fazer as questões, olhar o gabarito. Aquilo que vocês não tiverem entendido, tá? Ou se vocês quiserem ter mais informações sobre qualquer questão do capítulo que estamos estudando agora, por favor, é só mandar mensagem, tá bom? Estaremos disponíveis para ajudá-los. Então é isso, alunos, bons estudos e fiquem com Deus. Bye, bye!